Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? O pastor acabou de me dizer aqui, somos alunos, né? Eu sou também aluno número 1. Amém? Enquanto preparava para vir falar com os irmãos, fui tratar de aprender. E nesta noite estou aprendendo bastante ainda. E certamente vamos aprender. Mas antes eu quero agradecer o pastor Josué, nosso pastor presidente aqui, pelo convite. Eu não pude vir, ele me convidou no ano passado, 2018. Não pude vir, Deus sabe, né, pastor? Prometi que viria esse ano. E aqui estamos como soldado cumprindo nossa chamada. Amém? Eu me sinto honrado com os obreiros aqui, pastor Luiz Carlos, que nesta noite está presente, já foi apresentado, o evangelista Delmar também, e todos os meus companheiros obreiros em Cristo Jesus. Eu quero ir direto esta noite para a palavra. Eu quero ver com o meu pastor, para eu controlar o tempo. Qual será? Tá bom. Então, meus irmãos, nós vamos direto para o estudo. Eu tenho a honra de, nesta noite, ser o primeiro preleitor dessa série de estudos que a igreja estará recebendo nesta escola bíblica. Mas eu quero, como eu vou falar para obreiros, eu tomo a liberdade de sugerir para cada uma das minhas irmãs que aqui está, que se considerem nesta noite uma obreira, se é que existe o termo obreira, mas uma trabalhadora, né? Uma trabalhadora para o Senhor. Sinta-se chamada nesta noite. A igreja demorou muito a entender que as mulheres têm também um papel preponderante na obra de Deus. Então eu quero trazer o estudo esta noite, me dirigindo a todos, não somente aos meus irmãos obreiros, mas a todos, a todas, se posso dizer assim, nesta noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, este amém significa que as senhoras também estão com o coração aberto, não só para me ouvir esta noite, mas sobretudo para fazer a obra de Deus. Muito bem, o pastor Josué me passou o tema: os obreiros devem conhecer o serviço do ministério e buscar o seu aperfeiçoamento. Que bom, né, irmãos? Que tema sugestivo, né? Para fazer, para executar, primeiro temos que conhecer. Então nós vamos novamente lá para o livro, ou melhor, para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4, capítulo 4, versículos 11 e 12, e depois nós vamos para 2 a Timóteo 2 e 15, como leitura base da primeira aula nesta segunda-feira. Pois diz assim, vou repetir o que o pastor já leu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E agora, 2 a Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Há um hino na nossa querida harpa cristã que diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda sua devoção. Vem alegremente a Cristo, pois só tu, ó crente, o poderá fazer.
por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Segunda estrofe. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho que Jesus nos chama aqui, como será feito se não for por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Amém? Quantos esta noite já se sentem envolvidos nesse trabalho do Senhor? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Se estamos envolvidos, então está fácil esta noite para nós aqui falarmos a palavra. Meus irmãos, quando estamos falando de obreiros, obreiras, poderíamos comparar, a Bíblia compara obreiros como soldados, né? Como soldados. Em vários lugares da Bíblia tem a comparação de nós todos como soldados de Cristo. Também a Bíblia pode nos comparar como agricultores, aqueles que cuidam da lavoura, no caso a igreja. Nós somos, portanto, agricultores. Mas esta noite eu quero nos trazer para a Bíblia, que vai nos comparar esta noite, não como soldado, não como agricultor, mas sim como mordomo. Amém? Bom, e o que significa a palavra mordomo? Mordomo é uma palavra que vem do latim, major domus, que quer dizer administrador da casa. Administrador do quê? E que casa é essa? Que casa que estamos falando esta noite? Casa de Deus. Mas eu não sou o pastor presidente, logo não sou administrador. Você não é o pastor presidente, mas você ajuda a administrar na casa de Deus. Olha, vocês podem lembrar esta noite de José do Egito. Lembram a história? Foi chamado lá da prisão para vir fazer o quê? Ser mordomo de quem? De Faraó. E para administrar o quê? O Egito. A diferença que José foi chamado para administrar o Egito. Nós somos chamados para administrar conjuntamente ao lado do pastor da igreja, a igreja do Senhor. É maior o privilégio, não é? É muito maior do que o privilégio de José. José administrou bem? Administrou. Por que José administrou bem? Primeiro porque ele conhecia, e aqui esta noite, conhecer o ministério para servir melhor. Ele conhecia bem, não só a casa de Faraó, mas conhecia todo o Egito. E aí, como que José administrou bem? Com o quê? A ele foi dado autoridade, foi dado dotes, né? Faraó tirou o anel da sua mão, entregou para José, como um selo, como uma autenticação da autoridade e da liderança de José para governar o Egito. E mais do que isso, José tinha o Espírito de Deus
E aí, meus irmãos, o próprio Faraó reconheceu dizendo: não existe homem sábio como você. Não há em toda a terra ninguém mais capacitado, mais gabaritado, melhor diplomado do que você para administrar o Egito. É isso que Deus quer da sua igreja hoje. Faraó não está aqui para testificar a teu respeito, mas o Espírito Santo está aqui esta noite para te selar, para te capacitar, para te dar sabedoria, para te dar graça, para te dar autoridade. Amém? E como já disse, você não vai administrar o Egito, mas você está sendo chamado, orientado e dirigido para administrar a casa de Deus. Muito bem. Eu li aqui em 2 a Timóteo 2:15, que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Se me permite, procura apresentar-te a Deus como mordomo esta noite, administrador aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Meus queridos, então estamos já entrando no estudo com a orientação do apóstolo, o apóstolo dos gentios. Procura apresentar-te a Deus. Meus queridos irmãos, dias atrás eu estava conversando com meu filho, e nós, no assunto de Bíblia da igreja, Bíblia e tal, ele fez uma observação que é verdadeira, mas é uma pena que isso está existindo em nosso meio. Os crentes estão orando para obter cura, o que é muito bom. Os crentes estão orando para Deus dar graça e resolver os problemas familiares, etc, etc. É muito bom e é necessário e é bíblico. Mas a igreja, pouca gente está buscando os dons espirituais. Vou repetir: pouquíssima gente na igreja, desde obreiros, nós obreiros, até lá na porta. Poucas pessoas, propositadamente, estão buscando dons espirituais. Às vezes nós oramos aleatoriamente. Orar aleatoriamente: Senhor, abençoa, Senhor, me dá o dom. Isso é aleatório. Mas propositadamente. O que é propositadamente? Todos os dias, falando com Deus. E eu comecei a pensar nisso e falei: meu Senhor, primeiro, me dê graça para que eu consiga orar com propósito, porque eu quero os dons espirituais. Amém? Glória a Deus. E eu estou aprendendo, e eu estou fazendo uma coisa como aluno. Eu estou me dedicando em 2 propósitos de oração. Quero testemunhar para vocês aqui. E depois que um deles eu estou fazendo, Deus tem abençoado muito o meu ministério. Um dos propósitos que eu tenho feito, pastor Josué, é orar propositadamente para cada pastor. Aprendi isso com o pastor Antônio, lembra? Mas hoje eu oro com propósito para cada pastor, cada obreiro. Por quê? Existe um segredo fantástico, fundamental para o nosso ministério. Primeiro, se eu oro por um pastor, eu não quero o mal dele. É impossível eu orar por alguém e querer o mal de alguém. Amém? Então, o Senhor está nas minhas orações. Pastor Luiz Carlos tem estado todos os dias na minha oração. Glória a Deus. Me sinto feliz. E depois que eu comecei a orar pelos pastores, Deus começou a me abençoar, pastor. Deus começou a fazer algo. Agora mesmo eu vou estar já no Paraná fazendo o lançamento do livro Uma Chamada para os Tempos Atuais. Está prontinho, já estará indo dentro de um mês para a editora, né? Isso é um símbolo. Não vou vender livro, mas é um símbolo de alguma coisa que Deus está me dando. Deus tem me dado agora um canal no YouTube. Estou começando, tá bom? Se vocês quiserem, tiver a bondade, quiser acompanhar, quiser
orar por mim, quiser comentar, dar o seu apoio, faça, porque nós vamos prosseguir. Amém? Então, estamos aí trabalhando para o Senhor. Mas depois, entre outras atitudes, uma delas, orar propositadamente para os pastores. A outra, essa que o meu filho observou: Senhor, me dá dons espirituais, me use com teus dons espirituais. Não termos acanhamento, não termos vergonha. Procura apresentar-te a Deus. Apresentar a Deus, entre outras coisas, é buscar de Deus os dons. Irmãos, então vamos lá. Quem se apresenta a Deus, por consequência, se apresenta ao pastor. Sabia disso? Quem se apresenta a Deus, vou repetir isso para vocês. Quem se apresenta a Deus, por consequência, se apresenta ao pastor. Se apresenta falando, dizendo: pastor, eu tenho uma chamada, eu quero servir, eu quero trabalhar, Deus tem falado. Se apresenta assim, mas se apresenta também sem palavra. Porque o pastor, orientado por Deus, ele começa a perceber: aquele irmão está orando, aquele irmão está buscando, aquele irmão está trabalhando. Sem palavra, ele se apresenta. Então, quem se apresenta a Deus, por consequência, se apresenta ao pastor. Ah, ninguém me chamou para trabalhar, ninguém me deu apoio, pastor. Não é verdade. Não é verdade. Ah, esqueceram de mim. Esqueceram de mim esqueceram de mim 2. É assim? Deus não. Deus não faz isso. Deus não esquece. Deus não é injusto para esquecer. Deus não é injusto. No filme esqueceram, mas Deus não esquece.